Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo para as turmas de segundo ano de Geografia do Erem Martins Júnior. Professor Gustavo, falando diretamente de casa. Aproveitem aí, curtam o canal, né? Se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho para quando tiver atualização, né? Aquela história lá de youtuber, que eu não sou youtuber, por isso que o vídeo é bastante caseiro. Nesse vídeo nós iremos falar das teorias demográficas. E a primeira teoria é a teoria de Malthus, né? Foi elaborada por Thomas Robert Malthus, que era um sociólogo lá, inglês. E ele escreveu um estudo, né, que falava do ensaio sobre o princípio da população, em que nesse estudo ele era bastante categórico em relação à teoria que ele tinha criado, né? Que ele falava que a produção de alimento e o crescimento da população. Ele dizia que o crescimento da população crescia numa PA, numa PG, numa progressão geométrica, e o crescimento da alimentação crescia numa PA, numa progressão aritmética. E na matemática a gente sabe que progressão geométrica, o crescimento, o desenvolvimento é muito maior do que a progressão aritmética. Então, dentro dessas progressões, iria terminar faltando alimento para a população, se a população continuasse crescendo daquele ritmo, né? Então ele conclui que faltaria alimento, né, para todos os habitantes da Terra, né? E aí essa tese dele, né, ela tinha uma central. Ele não considerou, na verdade, teve um erro na tese de Malthus, né, que ele não considerou, por exemplo, os avanços técnicos, científicos, mecânicos aplicados à agricultura e, consequentemente, um aumento da produção, ou seja, a mecanização da agricultura com o intuito exatamente de produzir mais alimentos. E outra coisa que ele não levou em consideração foi as reservas de alimento nos oceanos. E ele também não tinha conhecimento das áreas férteis pelo mundo, né? O quanto essas áreas poderiam produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias que viriam no futuro, tá? E aí a tese dele caiu por terra, né? Não vingou. E aí vieram os neomalthusianos, que pegaram exatamente a teoria de Malthus, né? E reaplicaram, né? Refizeram e reaplicaram. E ele dizia o seguinte: o acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra é menor em países mais desenvolvidos economicamente e maior nos países economicamente com redução de taxa de mortalidade, uso de antibióticos e vacinas, saneamento básico. Ou seja, eles começaram a atribuir o crescimento populacional aos países pobres e diziam que os países ricos eles conseguiam controlar esse crescimento populacional. Um grande percentual de jovens nos países periféricos, né? Ou seja, existia um grande número de natalidade nos países mais pobres, né? Que trariam sérios encargos econômicos, porque quanto mais a população jovem, mais escola, mais saúde, mais lazer, o Estado ele tem que gastar dinheiro, né? E isso gerava o quê nessas periferias, né? Bolsões de misérias, né? E aí eles começaram a chamar esses países periféricos de terceiro mundo, né? Então a ideia central era o seguinte: a preocupação era o excesso de gente, a exploração demográfica, a explosão demográfica, os encargos econômicos, o custo dessa explosão, né? Desse crescimento absurdo, né? E aí você também tem, isso acontecia onde, basicamente? Na América Latina, na Ásia e na África. E as soluções impostas pelo neomalthusianismo, né, em geral, seriam um rápido crescimento populacional, seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas de pobreza, fome e miséria, né, ligadas a elevadas taxas de natalidade. Coisa também que a gente percebe logo que não tem muita validade, porque, por exemplo, um dos países mais ricos do mundo, que é a China,
tem uma das maiores populações mundiais, né? Quer dizer, a explosão demográfica lá aconteceu, o crescimento populacional foi avassalador, mas nem por isso o país deixou de ser um país rico, né? Então, quais eram as soluções que eles previam? Controle da natalidade, não reprimir abortos ilegais, ou seja, permitir que todas as mulheres tivessem direito a abortar em todas as situações. Esterilização em massa das mulheres, ou seja, tornar as mulheres estéreis e promover laqueatura e ligatura de trompas, né? No caso, assim, a mulher tem um primeiro filho, ela já poderia fazer a ligatura, a laqueadura, né? Coisa que no Brasil não é permitido. E também fazer uso de métodos anticonceptivos, né? Como pílula, DIU, né? Adesivos anticonceptivos, enfim. E por fim a gente tem a teoria reformista ou a teoria marxista, que já é uma teoria que defende a ideia de Marx, né? Que fala que os reformistas que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos malthusianos, consideram a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento populacional. E o que é que eles defendiam? Né? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão